Olá, meu nome é Ana Paula, sou professora de Psicologia da ESAG e vim aqui conversar um pouco com vocês sobre esse período que a gente está passando, sobre tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, sobre esse isolamento social que nós estamos sendo obrigados a passar e trago aqui para vocês algumas reflexões a respeito de toda essa situação em que a gente se encontra. O mundo nos convoca, nesse momento, diante desse contexto, a diversas reflexões. E uma delas, talvez a principal, a mais impactante, seja uma autorreflexão a respeito dos sentidos que a gente dá à vida da gente, às coisas que estão ao nosso redor. Quando a gente se depara a um problema com essa gravidade que assola o mundo inteiro, a gente para pensar nas coisas que realmente têm valor, né? Estamos há aproximadamente 20 dias de isolamento social e nesses 20 dias a gente pode refletir sobre diversas questões, inclusive sobre a casa da gente, né? Até que ponto a gente transformou a casa da gente nesse período em um lar, né? Até que ponto a gente conseguiu transformar a casa e as pessoas que vivem com a gente num lugar agradável de se viver, com pessoas com que a gente consiga conviver, com que a gente consiga conversar. Essa pandemia nos trouxe de volta reflexões sobre o diálogo, sobre a paciência, sobre a convivência e que muitas vezes ela se torna tão difícil no dia a dia agitado que a gente tem. Então talvez um dos nossos principais desafios diante desse isolamento social seja esse, a gente se deparar com esses pequenos desafios que não são tão pequenos quanto parecem, mas que são desafios cotidianos, né, de convivência com as pessoas que estão dentro da casa da gente e mesmo desafios de pessoas que moram sozinhas, não necessariamente de pessoas que convivem com outras, né? Mas como é viver sozinho e ter que seguir uma vida isolada do mundo. Talvez nesse momento a gente consiga dar valor para coisas que talvez até então a gente não desse tanto valor. E além dessa autorreflexão, a gente pode pensar também dentro de um contexto mais de relação minha com o outro, né? Uma relação de si com outras pessoas. E aí a gente pode pensar em algumas características necessárias nesse período. Eu penso que nesse período são imprescindíveis características de empatia, de calma e principalmente de solidariedade, né? Se a gente parar para pensar, existem muitas histórias muito piores do que as nossas, né? Tem milhares de pessoas que estão em situação muito mais graves do que aquela que a gente está vivendo. Então, basta a gente fazer esse exercício de olhar para o lado e tentar ajudar quem a gente puder. É claro que esse é um período de extrema angústia. E muitas vezes as pessoas perguntam, né, como sair desse processo todo de angústia diante dessa pandemia. Eu penso que primeiramente a gente deva saber separar coisas que estão ao nosso alcance daquilo que a gente não tem a capacidade de solucionar. Então, diante dessa separação, a gente conseguir agir diante das coisas que a gente pode agir e diante das coisas que a gente não tem acesso, paciência, essas a gente deixa de lado. O que a gente não pode é gastar energia com coisas que a gente não vai conseguir resolver. A solução, talvez, para as nossas angústias seja a gente gastar energia com aquilo que realmente a gente pode ajudar. E, claro, que esse é um processo que a gente vai sair certamente diferente da forma como a gente entrou nele. E que a gente aprenda com ele, né? Que a gente aprenda todas essas lições de solidariedade, de calma, de empatia, que são desafios enormes de convivência do ser humano e que são tão importantes
e que a gente talvez vá ter que reaprender, né, para sair mais fortalecidos e talvez criar a partir desse momento uma sociedade melhor.